Bem-vindos a mais uma exploração aqui no The Deep Dive. Hoje vamos investigar algo que, bom, todo mundo busca: a felicidade. Mas será que a gente está procurando certo? É comum, né, associar felicidade a sorte, dinheiro, ou a eventos externos que simplesmente acontecem. A nossa fonte para essa conversa é o trabalho, assim, seminal do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, especialmente o livro Flow. Ele passou décadas pesquisando uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando é que as pessoas se sentem realmente bem? Tipo, no seu melhor. A missão aqui é extrair as ideias centrais dessa pesquisa toda, sabe? Focando naquele famoso conceito de flow, ou fluxo, e tentar entender como a gente pode ter mais desses momentos, dessas experiências ótimas. Porque tem um paradoxo aí, né? A gente vive com mais conforto, mais recursos, mas isso não vira automaticamente mais satisfação. Por quê? Vamos fundo nisso. O Csikszentmihalyi, ele já começa desafiando essa ideia de felicidade como algo que vem de fora. Ele argumenta que não é sorte, não é poder, nem riqueza que definiu o nosso bem-estar. O que importa mesmo é como a gente interpreta o que acontece com a gente. A felicidade, para ele, é algo que precisa ser, assim, ativamente preparado, cultivado, defendido por cada um. Exato. E essa ideia de cultivar leva direto para o conceito de controle da experiência interna, sabe? Da nossa consciência. É um ponto-chave. A gente não controla muita coisa fora. Nossa aparência, onde a gente nasceu, se vai ter guerra ou crise. Mas ele diz que a gente pode aprender a controlar o que rola dentro da mente. E essa habilidade que define a qualidade de vida. É aí que a ideia de flow fica central. Certo. Então não somos só vítimas passivas das coisas. Mas o que é exatamente esse tal de flow? Como é que ele aparece nessa consciência que a gente pode, em teoria, controlar? O flow, ele descreve como um estado mental em que a consciência está harmoniosamente ordenada. É aquele momento, sabe, que você está tão mergulhada numa atividade que o resto some. Você faz algo pelo puro prazer de fazer, não por uma recompensa de fora. A noção do tempo, ela distorce, as preocupações calam. É uma experiência de engajamento total, assim. E isso acontece só naquelas atividades mais nobres, tipo arte, ciência, ou no lazer, como o esporte, jogo. Olha, esses são exemplos clássicos, sim. Porque geralmente tem metas claras, regras, exigem concentração, habilidade. Pensa num jogador de xadrez focado, num músico ali, perdido na melodia, ou um atleta no auge. Mas o ponto crucial que o Csikszentmihalyi levanta é que a gente pode achar flow em praticamente qualquer coisa. No trabalho, em tarefas de casa, até numa boa conversa. O segredo está em como a gente encara a atividade. O que eu acho fascinante é que isso não é coisa de uma cultura só, ou de uma classe social específica. Os estudos dele foram bem amplos, né? Ele falou com gente do mundo todo. Exatamente. Idosos na Coreia, agricultores lá nos Alpes italianos, operários em Chicago, jovens em Tóquio, pastores Navajo. A descrição do estado de flow era surpreendentemente parecida em todo lugar. Isso sugere que o flow mexe com algo fundamental da condição humana. Não é só um luxo do Ocidente moderno, sabe? E o que essas experiências tão diferentes tinham em comum? Quais são os ingredientes aí para entrar nesse estado de flow? Através dessas milhares de entrevistas, observações, ele identificou umas características que sempre apareceu. Dá para pensar nelas como as condições que facilitam o flow, sabe? Primeiro, a atividade precisa ter metas claras e regras definidas. Você sabe o que tem que fazer e como. Segundo, você recebe feedback imediato. Você sabe na hora se está indo bem ou não. Terceiro, e esse talvez seja o mais famoso, tem um equilíbrio delicado entre os desafios da tarefa e as suas habilidades. Não pode ser tão fácil que dê tédio, nem tão difícil que gere ansiedade. É um desafio na medida certa, que te puxa um pouquinho além do que você já sabe fazer. Entendi. Metas, feedback e o desafio na medida. Isso meio que prepara o campo. E o que rola na nossa cabeça quando a gente está nesse estado? Aí entram as características da experiência subjetiva mesmo.
Rola uma concentração profunda, um foco total na tarefa que bloqueia qualquer distração, Uhum. preocupação que não tem a ver. Surge uma sensação de controle sobre a situação, sobre o que você está fazendo ali. E, o curioso, uma perda da autoconsciência. Você para de se preocupar com o que os outros pensam, meio que esquece de si mesma. O tempo se transforma, parece que acelera ou fica mais devagar. E, por último, a experiência é autotélica. Essa palavra vem do grego, né? Auto, próprio, e telos, fim, meta. Quer dizer que a atividade em si é a recompensa. Você faz por fazer, não por um resultado lá na frente. Esses componentes ajudam a sacar melhor. Os exemplos do livro são ótimos para visualizar isso. Eu lembro daquele especialista em arte que sente um desafio ao tentar entender uma pintura complexa. Ou o físico, o Heinz Meyer-Leibniz, que inventou aquele jogo de batucar os dedos para se manter engajado nas conferências chatas. Até o alpinista, que não busca o perigo pelo perigo, né, mas o prazer de usar a habilidade para controlar o risco. Sim, esses exemplos mostram bem a variedade. Mesmo algo que parece passivo, como apreciar a arte, exige um engajamento ativo da mente, um desafio ali de percepção. O ponto central é sempre esse envolvimento ativo da consciência, investir atenção e habilidade. Então, tá. Se o flow pode rolar em tanto lugar diferente, como é que a gente pode trazer mais disso para o dia a dia? Principalmente para aquelas partes que parecem mais, sei lá, monótonas, obrigatórias. Como transformar a espera no dentista ou a arrumação da casa? A chave está em aplicar conscientemente os princípios do flow. O Csikszentmihalyi sugere que a gente pode transformar tarefas rotineiras definindo nossos próprios micro-objetivos, sabe? Criando regras para nós mesmos, buscando jeitos de ter feedback. Tipo, sei lá, cortar a grama. Você pode tentar fazer linhas perfeitas ou terminar num tempo X. Isso conecta com a ideia dele de que a nossa atenção é uma energia psíquica limitada. Ele até estima que a gente processa uns 126 bits por segundo, só para ter ideia. E entender uma conversa já come uns 40 bits. Como a gente escolhe investir essa energia limitada, isso determina a qualidade da nossa experiência. Quem cultiva o flow aprende a direcionar essa energia de propósito. E o que acontece quando a gente não consegue direcionar essa energia? Qual seria o oposto do flow? Ah, aqui a coisa fica realmente interessante. O oposto do flow é o que ele chama de entropia psíquica. É o estado de desordem interna, sabe? De caos na consciência. Acontece quando a nossa atenção é invadida por informações que entram em conflito com nossos objetivos. Aí gera ansiedade, tédio, preocupação. Pensa no Júlio Martinez, o operário do livro que fura o pneu indo para o trabalho. A mente dele entra em parafuso porque aquilo ameaça o objetivo dele de manter um emprego. Ou no caso mais pesado do adolescente, o Jim Harris, que quase chega ao suicídio por causa do divórcio dos pais, a desordem interna fica insuportável. E é importante notar que a desordem não vem direto do pneu furado ou do divórcio, né? Vem da interpretação. Exatamente. A entropia psíquica surge do jeito que o self, a pessoa, interpreta aquele evento e em relação aos seus próprios objetivos e recursos. Se o Júlio tivesse outras opções ou mais segurança, o pneu furado seria só um incômodo. Se o Jim tivesse outras fontes de apoio ou de significado, talvez o divórcio dos pais não o desestruturasse tanto. E para combater essa tendência natural ao caos interno, o Csikszentmihalyi faz uma distinção bem útil entre prazer e fruição, que ele chama de enjoyment. Prazer é satisfazer necessidades básicas ou expectativas sociais. Comer quando está com fome, conforto, sexo. É bom, claro, mas não leva necessariamente ao crescimento. Fruição é o flow. Envolve superar desafios, usar habilidades, sentir que a gente está ficando mais complexa. É a fruição e não só o prazer que realmente melhora a qualidade de vida a longo prazo. Isso explica um pouco aquele paradoxo das expectativas que a gente falou no início, né? Mais conforto, mais prazer, não garante mais felicidade, porque a gente se acostuma e sempre quer mais. A busca por símbolos externos de felicidade parece infinita.
A chave seria achar satisfação no processo, na fruição do agora. Precisamente, a qualidade de vida depende menos do que a gente tem e mais de como a gente experiencia o que a gente faz e o que acontece com a gente. Mas nem sempre é fácil chegar nesse estado. Imagino que existam obstáculos tanto dentro da gente quanto fora. Sim, com certeza. Internamente, problemas de atenção são um obstáculo grande. Dificuldade de concentração, tipo TDAH, ou uma atenção que fica aberta demais para estímulos que não importam, como ele menciona na esquizofrenia, isso dificulta focar a energia psíquica. Mas o contrário também atrapalha. O excesso de autoconsciência, o egocentrismo. Quando a gente está muito preocupado com a gente mesmo, com a nossa imagem, a atenção fica rígida, voltada para dentro, e aí não dá para se entregar para a atividade. E os obstáculos externos, os sociais? Aí entram uns conceitos da sociologia bem interessantes. O Csikszentmihalyi usa o termo anomia, do Durkheim, para descrever quando as normas sociais são confusas ou inexistentes. Sem saber o que é valorizado ou esperado, fica difícil direcionar a energia psíquica e isso gera ansiedade. O oposto é a alienação, quando a sociedade te força a fazer coisas contra seus objetivos pessoais, tipo um trabalho super repetitivo e sem sentido, que gera tédio. É curioso como anomia, regras confusas, e alienação, regras impostas contra a vontade, espelham no nível social os problemas individuais de atenção dispersa e atenção rígida. A cultura, então, tem um papel meio duplo nisso tudo. Totalmente. Por um lado, a cultura oferece escudos contra o caos. Religiões, filosofias, artes, tradições. Elas dão ordem, significado, um conjunto de metas e regras que ajudam a canalizar a atenção. Pensa em como rituais ou tradições familiares podem estruturar a experiência. Por outro lado, uma confiança cega nesses escudos, o que ele chama de hubris cultural, pode ser perigosa. Quando a realidade desafia muito forte essas crenças, como aconteceu com grandes impérios no passado, diante de crises, a desilusão pode ser avassaladora. E algumas culturas podem até facilitar mais o flow que outras. Ele sugere que sim, algumas culturas, em certos períodos, funcionaram como grandes jogos, onde os objetivos culturais e as habilidades valorizadas estavam tão alinhados que o flow era uma experiência comum para muita gente. Ele cita exemplos como a Atenas clássica, China imperial. Mas, e isso é importante frisar, flow não é igual a moralidade. Esparta era eficiente em gerar flow para os guerreiros dela, mas era uma sociedade brutal. O flow pode ser encontrado em atividades destrutivas também. A qualidade da experiência não garante a qualidade ética da ação, né? Isso leva a gente para uma questão crucial. Como lidar com a adversidade? Se a felicidade depende desse controle interno, o que acontece quando as coisas dão muito errado? É aqui que entra a ideia da personalidade autotélica. É a capacidade de encontrar recompensas na própria experiência, mesmo e especialmente em situações difíceis. Pessoas com essa característica conseguem transformar ameaças em desafios que dá para gerenciar. Como elas fazem isso? Primeiro, elas têm uma autoconfiança não egocêntrica. Acreditam na capacidade de lidar com a situação, mas não se veem como o centro do universo lutando contra o mundo. Elas buscam mais harmonia, entendem que precisam se adaptar e jogar com as regras do ambiente. Segundo, elas mantêm o foco no mundo externo, prestando atenção nos detalhes da situação, nas possibilidades de ação, em vez de ficar ruminando sobre os próprios medos e sentimentos. A atenção está para fora. Terceiro, elas são boas em descobrir novas soluções. Quando o objetivo é bloqueado, elas não desistem, mas acham novos desafios e metas dentro da situação, transformando a ameaça num novo jogo. Os exemplos de sobreviventes que ele descreve são muito, impactantes. O prisioneiro de guerra Christopher Byrne medindo e analisando cada detalhe da cela na solitária. O piloto americano no Vietnã jogando partidas de golfe mentalmente por anos. No cativeiro.
Ou o poeta húngaro Toláš Tibor, que organizou um concurso de tradução na prisão usando sabão e palito. Eles não estavam só passando tempo, né? Estavam criando ordem e significado ali, ativamente. Exatamente, encontraram fruição, não só sobreviveram. Eles reordenaram a consciência no meio do caos externo, aplicando os princípios do flow. Definiram metas, medir a cela, jogar golfe mental, traduzir poemas, criaram regras, buscaram feedback interno e usaram as habilidades mentais ao máximo. A gente já viu que o flow pode aparecer em contextos bem inesperados. E nos domínios mais clássicos, corpo, mente. Sim, o livro explora várias áreas. No uso do corpo, tem os esportes, claro, com aquele lema mais alto, mais rápido, mais forte, celebrando a superação de limites. Mas também atividades mais simples, tipo caminhar buscando detalhes novos no caminho, ou dançar, sentindo a conexão corpo-música, emoção. Até a sexualidade, quando vai além do prazer físico e vira uma exploração mútua, um cuidado, uma descoberta contínua no relacionamento, pode ser uma fonte profunda de flow. E nas atividades da mente? Também são fontes riquíssimas. Cultivar a memória, não como decoreba para a prova, mas como jeito de organizar a experiência e se conectar com a história pessoal ou cultural. Lembrar genealogias, poemas, histórias, brincar com palavras, arte da conversa espirituosa, jogos de palavras, escrita criativa. E, claro, se engajar com sistemas simbólicos como história, ciência, filosofia. Mesmo como amador, o objetivo não precisa ser competir ou ter reconhecimento, mas a fruição que vem de explorar esses mundos, de ordenar a própria mente através deles. Internalizar um sistema simbólico dá autonomia para a gente, nos torna menos dependentes de estímulos de fora para evitar a tal da entropia psíquica. Isso me leva a outro paradoxo que o Csikszentmihalyi aponta, que tem a ver com trabalho e lazer. Parece que muitas vezes a gente sente mais flow no trabalho, mas deseja estar no lazer, onde na verdade a gente sente menos flow. Peraí, como assim? É um paradoxo intrigante e super comum. Os estudos dele mostram isso mesmo. No trabalho, as pessoas frequentemente relatam sentir desafios altos e usar bem suas habilidades, condições ideais para o flow. Elas se sentem mais fortes, alertas, concentradas. No entanto, mesmo se sentindo bem durante o trabalho, muitas vezes respondem que prefeririam estar fazendo outra coisa. Já no tempo livre, muitas vezes relatam sentir menos desafios, mais apatia, habilidades meio paradas, mas ainda assim desejam ter mais tempo livre. Qual a explicação para essa dissonância entre o que a gente sente e o que a gente quer? Parece que aqueles estereótipos culturais bem fortes sobre trabalho, como obrigação, fardo, tempo roubado da vida, e sobre o lazer como recompensa, liberdade, o tempo de verdade, acabam pesando mais que a nossa percepção da experiência do momento. A gente vê o trabalho como um meio, para um fim, o salário, o fim de semana, mesmo quando a atividade em si é gratificante. E no lazer, muitas vezes, a gente cai na passividade, tipo ver TV por horas. Isso raramente gera flow, mas funciona como uma defesa fácil contra a desordem mental. Ocupa a mente o suficiente para afastar preocupação, mas não desafia nem faz a gente crescer. Mas o trabalho pode ser uma fonte poderosa de flow, como mostram aqueles exemplos da agricultura serafina, do soldador Joe que fazia esculturas, do cozinheiro Ting lá do Chuangtzu, ou dos cirurgiões que descrevem a cirurgia como algo totalmente absorvente. Sem dúvida. O potencial está lá. A chave é encontrar ou criar os elementos do flow dentro da atividade profissional. Desafios na medida, metas claras, feedback e a chance de usar e desenvolver habilidades. Só que ter momentos de flow aqui e ali, seja no trabalho ou no lazer, parece que não é o bastante para uma vida realmente significativa, né? Esse é o ponto final e talvez o mais importante do argumento dele. Experiências de flow isoladas são ótimas, claro, mas para uma vida ótima, para sentir que a vida tem um propósito que unifica tudo, a gente precisa integrar essas experiências em algo maior. A gente precisa de um significado, um objetivo central que dê direção e organize nossa energia psíquica ao longo do tempo. E como se constrói esse significado? Historicamente, as pessoas buscaram isso de jeitos diferentes, imagino eu. Sim, ele menciona vários exemplos históricos.
O herói grego buscando a imortalidade pela fama dos seus feitos, o santo cristão buscando a união com Deus pela fé, pela renúncia. Cita também aquelas diferentes abordagens culturais que o Sorokin identificou, culturas focadas no sensorial, no espiritual ou na integração dos dois. E fala de estágios de desenvolvimento individual, desde o foco no prazer e no eu, passando pela identificação com a comunidade, até uma individuação mais reflexiva e, para alguns, a união com valores universais. E na prática, como isso se traduz hoje? Como a gente acha ou cria esse propósito que unifica tudo? Frequentemente, isso envolve desenvolver o que ele chama de temas de vida. São tipo conjuntos de objetivos interligados que vêm de um propósito maior. Esses temas podem surgir da reflexão sobre experiências pessoais fortes. Pensa no advogado L, que sofreu uma injustiça na infância e dedicou a vida à luta por direitos. Ou no oncologista Gottfried, que perdeu a mãe para o câncer e se dedicou à pesquisa. Mas também podem ser inspirados por modelos culturais, figuras históricas, personagens de livros, ideais filosóficos ou religiosos. Dante, por exemplo, ele sugere e pode oferecer um mapa para entender e navegar a crise da meia-idade. A cultura, nesse sentido, funciona como um baú de padrões e narrativas que ajudam a gente a dar ordem ao caos da existência e achar um fio condutor para a vida. Então, para a gente ir fechando nossa exploração de flow, a grande mensagem parece ser que a felicidade não é algo que a gente simplesmente acha ou recebe de presente. É uma condição que a gente constrói ativamente, gerenciando nossa atenção e nossa interpretação das coisas. Exatamente. O estado de flow, esse engajamento total em atividades desafiadoras que fazem a gente se sentir viva e competente, é a principal ferramenta para essa construção. Mas exige esforço consciente, disciplina para focar atenção e disposição para desenvolver habilidades. Não é sobre buscar o prazer fácil, passivo, mas sobre transformar ativamente nossa experiência, inclusive as dificuldades, em oportunidades de fruição, de crescimento, de complexidade. É achar ordem no fluxo da consciência. Para encerrar, fica aqui uma questão para a gente pensar, né? Sabendo que nossa capacidade de atenção é tão limitada àqueles 126 bits por segundo, mais ou menos, e que a desordem mental, a tal entropia psíquica, é meio que o estado padrão quando a gente não está focado. Qual seria o impacto a longo prazo se a gente aplicasse conscientemente os princípios do flow para estruturar até os pequenos momentos do dia a dia? Definir micrometas, buscar feedback, equilibrar desafio e habilidade em tarefas que parecem triviais. Será que isso poderia remodelar fundamentalmente o jeito como a gente experiencia a nossa própria vida? Uma pergunta aí para cada um levar e talvez experimentar.